O que eu achei legal é o seguinte, ó, o Marcelo falou, o Marcelo colocou assim, o futuro distópico. E aí ele negou o futuro distópico. Aí eu coloco assim, o espião de verdade. Aí eu falo do espião de verdade, que é para negar o espião idealizado. Aí o Marcelo põe assim, o grandão burro, que é para quê? Para negar o grandão burro. Aí eu coloco o quê? O ladino herói, que é para negar o ladino ladrão de trás. Pra ver se o pessoal tá prestando atenção. Exato, a gente vai fazendo esse vai e vem aqui, que é pra deixar você confuso. Lembra? Confuso, aquele filósofo chinês? Ou seja, o ladino herói vem pra contrabalançar aquele estereótipo que eu falei lá no começo, o ladino ladrão. Porque, cara, o ladino não precisa ser o cara que rouba. Porque o cara que rouba, ele não precisa ter uma classe pra isso. Ele simplesmente vai lá e pega a coisa que é dos outros. Só precisa ter uma vontade, né? Só precisa ter vontade. Porque um bárbaro pode ir lá roubar as coisas dos outros também. E ele vai ser ladino por causa disso. Não. Mas aí que a galera escolhe o ladino para ser ladrão só pra, primeiro, sacanear o grupo. Segundo, sacanear a aventura. E terceiro, sacanear a história. Então, assim, o ladino, ele é uma espécie de especialista de treinamentos, principalmente perícias. E ele permite pro personagem uma série de ações que pros outros é difícil. Então não é todo mundo que sabe andar numa corda bamba, não é todo mundo que abre uma fechadura, não é todo mundo que opera um mecanismo, não é todo mundo que sai blefando, conversando, encantando, sumindo, andando devagar, pulando. Não é todo mundo que consegue fazer isso tudo. O ladino, sim. Então, quando você cria o ladino herói, é aquele cara que tá usando essa vantagem extra para fazer o que um guerreiro faz, por exemplo, um clérigo faz, que é o defender os outros, ajudar os outros, e ninguém espera, porque se o cara é ladino, todo mundo já fica segurando a bolsinha de dinheiro ali. Por quê? Porque o danadinho vai pegar. Então, eu acho que é uma classe muito boa para ser usada como herói, e o exemplo tá aí, o Zorro, que ele não é um guerreiro, ele não tem nem capacidades físicas e nem treinamentos específicos para ser um guerreiro. Ele sim tem agilidade fora do comum e um monte de treinamentos e perícias. Porque ele é o cara que anda em cima do trem, anda em cima do cavalo, pula do cavalo no chão, pula do chão pro cavalo, pula do cavalo no inimigo, pula do inimigo pro cavalo, pula do cavalo pra escada no inimigo, no teto e volta pro cavalo. Então, assim, são coisas que são impossíveis. E empregando isso daí para um personagem heróico, você vai surpreender sim sua mesa. Ouso dizer que se a gente transformasse o Batman para D&D, ele deveria ter muita coisa do ladino, porque ele não seria um guerreiro, porque ele precisa de muita perícia pra fazer o que ele faz. E o Zorro seria a segunda chamada, mesmo que o Batman é inspirado no Zorro, né? Eu não sei quem é o Zorro, vai dormir. Um outro muito fácil também de se identificar como um ladino herói é o próprio Robin Hood, né? Robin Hood. Já até fala, né? De rouba dos ricos para dar pros pobres. Como é que é? Robin de Locksley. Marcelo, é Locksley? Caralho, Vermelho, uma hora dessa? É o nome da floresta de onde ele vive lá, né? Não, lá é Sherwood. Floresta Sherwood, né? Mas acho que é Robin de Locksley, que ele é filho do Lord de Locksley. Procede. E a própria origem também do Zorro lá com Joaquim Murieta, né? O minerador da Califórnia lá que fazia as tribulias. Então... E os espiões verdadeiros. Os espiões verdadeiros, em geral, são ladinos. Sim, porque eles precisam de capacidade de obter informação e passá-las. O cara o Andor é claramente um ladino. Eu acho curioso justamente porque... Não, eu acho curioso que a gente precisa lembrar as pessoas, né? Porque, cara, você lê a porra da descrição da classe no livro do D&D. Ele deixa claro que você não está fazendo um personagem que é para ser só um marginal de rua. Não, é para você fazer um personagem que utiliza as capacidades que ele desenvolveu por qualquer que seja o motivo, mesmo que seja como marginal de rua, por um motivo heróico. Tá lá, tá escrito. E aí o cara olha e fala, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar essa taverna aqui, que o cara que trabalha na taverna é o dono, é um empreendimento familiar, ele precisa disso pra viver, eu vou roubar o dinheiro dele. Pra quê, meu? Né? Larga de ser doido. Vou citar o Eras mais uma vez. Na descrição do Ladino no Eras, diz o seguinte, que muitos políticos e nobres se especializam numa classe de Ladino, porque nem todas as perícias são de pular em trem, pular em cavalo e pular nos inimigos. Existem muitas perícias sociais, profissionais e ofícios, e essas perícias é que ajudam a pessoa a ter o máximo de desempenho no convívio social. Então os políticos que acabam se especializando nesse tipo de treinamento, nesse tipo de perícia, eles têm um desempenho muito maior. Então você tem muita gente que é nobre, muita gente que é importante, administrador, comerciante, que na verdade é ladino. No próprio D&D tem a especialização do Inquisidor, né? Que é o cara que questiona ali, que faz as perguntas, que é o interrogador.
inspirado ali na Inquisição Espanhola. Mas é uma especialização de ladino. Minha vontade de ter uma inserção e clicar. Tá aparecendo, né? Ninguém espera. Sempre lembrando que ninguém espera a Inquisição Espanhola. E aí, o outro também que é uma especialização de ladino é o Swashbuckler, né? Que é o pirata ali, né? O camisa bufante. Que também tem esse quê de herói romântico. Herói romântico. Esse termo eu tava tentando lembrar. O herói romântico. Aquele que não é sobre-humano, mas ele é maravilhoso nas suas capacidades de fazer atos heróicos. Mas aí pra você jogar de Swashbuckler no D&D tem que ser uma aventura meio One Piece. Porque essa visão do pirata como herói aí sim, é um stretch, viu? Não, mas se você for um herói romântico, igual o Bal tá falando. Você tem o fora da lei, mas ele só descumpre as leis que são opressivas. Ele só faz o errado para fazer o bem. O próprio Robin Hood é assim. Robin Hood ele roubava as pessoas, pô. Ele chegava lá e cercava a galera com a gangue dele, de bandidos, e tomava a grana. Só que aí o que ele faz? Precisamos ser bonzinhos. Aí ele dava dinheiro eles nunca passam pelo devido processo legal. Então você tá chamando ele de bandido de uma maneira absolutamente irresponsável da sua parte. O próprio Han Solo, né? Nós estamos chamando ele de bandidos. Scoundrel, né? Eles usam Scoundrel, né? Estamos falando que eles eram bandidos de acordo com as leis inglesas do século XIII. Eu acho que essa é a história de Robin Hood, é 1200 e pouco, não é? Eu acho. Por aí. Por pouco ele não trombou com o Arthur lá, né? Mas eu acho que a história dele deve ser derivada de alguma raiz de histórias dessa mesma época. E eu lembro que eu li esse livro, eu tinha uma cópia traduzida por Monteiro Lobato. Era uma cópia de Robin Hood. Eu li quando eu tinha 8 anos de idade, cara. O Monteiro Lobato era vivo ainda. Robin Hood era vivo. Com essa piada divertida, a gente prossegue pro próximo assunto. Porque vocês pensaram que Jesus não ia falar, pois ouça a voz de Jesus agora. O oráculo deficiente. Mas isso você tá. É um aposto ou você tá mudando de assunto? Fica a dúvida. Eu não sei o que é aposto. Vai estudar português. Eu não sei o que é vírgula. Meu Deus. Então, o oráculo deficiente, muitas vezes um profeta cego ou algo do tipo, ele já vem ali também de um estereótipo ali, um tropo de muito tempo, até de questões folclóricas, assim, Odin deu um olho para poder ter o conhecimento. As greias da Grécia Antiga também, aquelas que eram 3 irmãs que só tinham um olho, elas tinham que ficar dividindo entre elas para poder ver o futuro. Então tem essa associação de que ele é cego fisicamente, mas ele vê muito mais do que a gente. Ele tem poderes sobre-humanos, ele tem poderes, a disabilidade dele deu poderes a mais para ele. Então, isso vem aí de questões culturais mesmo, de próprias questões das culturas, onde essas pessoas nasciam diferentes, seja por uma formação congênita, seja por alguma consequência de algum acidente ou algo do tipo. Por exemplo, albinos também eram outros que eram muito associados a poderes místicos, esse tipo de coisa. Então, gera-se esse estereótipo também de que é muito parecido com o do velho sábio. Muito associado também ao do velho sábio, porque o vidente normalmente é uma bruxa carcomida que tá dentro de uma caverna cercada de coisas esquisitas ao redor, assim, e ela precisa lá das asas de morcego, sangue de barata e não sei o que lá pra poder fazer uma poção e ver o futuro. Ou aí no Vikings mesmo, o cara eu não sei a história desse personagem aí, mas ele aparentemente tem uma formação congênita e ele não tinha os olhos. Então ele desenvolveu a habilidade de chegar além do alcance ali, né? Então é um estereótipo também que é muito comum em histórias, como eu falei, desde histórias mitológicas, de que alguém que tem algum tipo de deficiência desenvolve capacidades sobre-humanas, sobrenaturais, para justificar, ou é como se fosse você foi prejudicado pelos deuses fisicamente, mas ganhou ali habilidades além do conhecimento humano, além dos humanos comuns, para ver o futuro, para poder tratar de alguma coisa. E aí, curiosamente, eles sempre falam de maneiras esquisitas também, né? Eles falam ou em rimas, ou eles falam de maneiras misteriosas, que você acaba que, não adiantou nada eu ter falado com ele, né? Não adiantou nada falar com ele, porque eu acabei não entendendo nada que ele falou, então que diferença faz ele ter me explicado sobre o futuro? Então, é uma outra forma também que é comum nas histórias, e que não precisa, né? Não necessariamente se a pessoa que desenvolveu o dom da premonição, ou que por algum motivo foi abençoado com o dom da premonição, precisa ter alguma deficiência corporal. Outro muito associado também são a catarata do futuro ali, né? Que são os olhos leitosos. Você tem o olho branco para ver o futuro. Então, é uma outra... Às vezes a pessoa tem catarata mesmo, não necessariamente ela tá vendo o futuro.
Então... É cega mesmo. Então, é um tropo muito utilizado também pra desenhar pessoas que têm habilidades de prever o futuro, ela ser cega fisicamente. Isso aí se repete, né? Professor Xavier também é esse. Ele tem um poder mental que ele adivinha, ele lê mentes, mas é paraplégico. Vou falar de novo, a espera de um milagre. O cara tem poderes místicos, vê o futuro, passado, presente, descobre as doenças, mas tem a capacidade intelectual infantilizada. Puxa, eu tava com outro aqui na mente que perdi. Mas assim, é fácil realmente. E o que eu vejo é o uso daqueles estereótipos mais depreciativos, na verdade, nessa questão da deficiência pro oráculo. Porque qual que é o nome, cara? Eu tô tentando lembrar, por isso que eu tô gaguejando. Assim, o negro mágico é um estereótipo antigo das histórias, que você tem sempre um cara que é preto, que é sábio. Por quê? Porque não se espera que dali saia sabedoria na sociedade em que ele surgiu, das histórias. Então você fala, pô, o cara é simples, o cara é turrão, o cara vive no nada, o cara foi escravo, o cara nunca viu o mundo, mas ele é sábio. Aí você fala assim, nossa, que coisa incrível, que coisa interessante, uma pessoa deficiente, você não espera nada dela. Se ela faz alguma coisa que seja normal, você fala assim, nossa, mas é muito acima. Eu tenho um filho recém-nascido, eu tenho um filho de 2 anos, ele tá falando algumas palavras, nossa, mas que criança inteligente, como que ele saberia disso? Não, cara, toda criança faz mais ou menos isso aí mesmo, faz a mesma coisa. Só que quando você tá ali olhando e é seu, você põe a mais, nossa, é muito mais. Ou quando você não espera, no caso desses estereótipos, e a pessoa, poxa, ela é só cega, ela sabe das coisas. Não, o outro não, cara, o outro ele teve uma vida sofrida, mas ele tem sabedoria. Ou seja, você acaba atribuindo uma grandiosidade muito grande pra uma coisa muito acentuada, pra uma coisa que é normal. Porque não é possível que ele tenha tanta sabedoria. Eu acho que normalmente eles colocam uma construção de roteiro, porque em geral essa premonição é considerada uma coisa muito poderosa. Então é meio que para balancear com o superpoder, entende? Porque senão, eu tô até falando, a Ana tá mencionando aqui que no Percy Jackson tem uma menina que vira oráculo e que não fala com enigmas. Então ela não tem um downside pro poder dela. Ela não tem nada que impeça. Ela só olha, vê o futuro e fala pras pessoas, olha, vai acontecer tal coisa. Então, a dificuldade que fica nesse caso é de fazer a questão da premonição especificamente não ser uma coisa que seja tão naturalmente poderosa. Claro, você pode fazer isso de outras maneiras que não seja essa, né? Você pode fazer, o cara tem uma restrição, ou o cara sabe que não pode interferir no futuro. Sei lá, você pode criar outras restrições diferentes que não exijam um balanceamento feito dessa maneira. Porque eu concordo com o Luiz, é um estereótipo muito velho, muito antigo e que, em geral, já tá bem batido, né? Não tem mais motivo para ele ser desse jeito. E eu acredito muito que a grande incidência disso nas histórias é mais culpa das pessoas que escutam as previsões do que o mérito das pessoas que fazem a previsão. Mais ou menos assim. Vamos lembrar do Kung Po, um filme magnífico que você deve assistir. Kung Po. Kung Po aparece pro personagem principal um leão nos céus, chamando ele de Simba. Ele fala, mas eu não sou Simba. Ele fala, claro, Simba. Ele vai, por que você fala comigo? Eu lhe trago uma mensagem. Aí ele dá uma mensagem. Aí o personagem fala assim, mas o que isso quer dizer? Aí eu não entendo. E aí a mensagem do céu fala assim, claro, Simba, eu falo por enigmas. Daqueles que lá no final você vai lembrar e pensar, era isso que ele queria dizer. Ou seja, a maioria dessas predições, você só descobre elas depois que a coisa acontece. Você nunca vê isso antes. Por exemplo, uma coisa que a galera gosta, teoria da conspiração, galera dos mistérios gosta de pesquisar. Nostradamus. Você só vê as previsões que Nostradamus fez dando certo depois que acontece alguma coisa relacionada ao que ele previu de maneira tão poética que você interpreta aquilo lá para encaixar. Ou seja, você pega uma coisa que às vezes não tem nem sentido e acaba encaixando em algo que já aconteceu. Então eu vejo muito isso na história que inspirou o arquétipo. E aí o que o pessoal faz? Nossa, a pessoa previu o futuro. Nossa, aconteceu exatamente o que ele falou que ia acontecer. E aí começa a criar isso daí. E quem que falava as coisas sem sentido? Geralmente as pessoas mais velhas falam de maneira que as novas já não compreendem mais. E às vezes eles falam uma coisa baseada na experiência de vida. Ô, minha filha, aquele cara lá vai te sacanear, não faz isso não. Pô, não faz, minha filha, não faz. Aí a menina vai e faz, o cara sacaneia. Aí fala assim, viu, minha mãe tinha razão. Ela mais ou menos assim. E aí? Podemos ir? Porque aqui ele já tá falando de Bíblia aqui no chat. E aí, Aquiles? Faz tempo, hein, que não aparece.
Seja bem-vindo de novo. Prova que você não esqueceu de nós. Apesar de você ter se afastado, o passarinho volta ao ninho. Bom demais. Vamos prosseguir. Estamos acabando, gente. Não sejam impacientes. Estamos chegando ao fim já. Ó. Já cheguei umas 3 vezes e você não tava. Eu? No papo de mestre, não. No papo de mestre, a gente sempre tá aqui. É difícil não estar aqui, só que ponto. Cada um monta, tem umas transmissões específicas, mas o papo de mestre, a responsabilidade é minha, então. Papo de mestre a gente fez todos, a gente não faltou um. Exatamente. Vamos lá. Nos outros dias vai. Quem sabe, né? Ó. Então ele tava querendo vir assistir o Ordem Paranormal. O Ordem Paranormal acabou. Acabou já foi. Já foi, graças a Deus. Vamos lá. Graças a Deus. Mas vai continuar um dia, quem sabe. Bora lá. Agora...